Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 a 31. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque era antes de mim, e eu não o conhecia, mas vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 29 a 31. São João Crisóstomo. Ou São Mateus relata a vinda de Jesus Cristo para receber o batismo, e São João, por sua vez, alguma outra ocasião em que Nosso Senhor foi ter com o precursor depois de já tê-lo recebido. É o que parece indicar a sequência do texto. Vi o Espírito Santo descer do céu em forma de pombo. Os evangelistas como que dividiram entre si as diferentes épocas da vida de Jesus. São Mateus nada diz dos fatos que ocorreram antes da prisão do precursor, passando de imediato aos eventos que a ela se seguiram, ao passo que São João se concentra mais no sucedido antes que ele fosse posto em ferros. E é precisamente o que faz quando escreve deste teor. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele. Por que veio ter com ele uma segunda vez, depois de ter sido batizado? Porque o Salvador fora batizado junto de uma multidão, e não queria que disso concluíssem vinha ter com João pelos mesmos motivos dos outros homens, a saber, para confessar os pecados ou receber o batismo de penitência. Torna, com efeito, a João para lhe dar a chance de desfazer o equívoco, e o precursor o faz dizendo deste teor: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, era evidente que Jesus, que tira o pecado do mundo, não ia ter com João a se confessar, mas para lhe dar ocasião de prestar seu testemunho. Diga-se ainda que ele veio ainda uma segunda vez a confirmar a verdade dos primeiros testemunhos no Espírito daqueles que os ouviram, a prepará-los para os outros mais. Diz João Batista: Eis o Cordeiro de Deus, querendo com isto não apenas significar que era este o Cordeiro outrora esperado, recordando das profecias de Isaías e do figurado da antiga lei, senão também conduzir com mais facilidade os homens à verdade. E não o acusassem de estar influenciado pela amizade ou pelos laços de sangue. Dá-se pressa em acrescentar: Eu não o conhecia. O que me parece verossímil, porquanto João sempre viveu no deserto. Quanto aos prodígios que cercaram o nascimento de Jesus Cristo, como, por exemplo, a adoração dos magos e mais circunstâncias semelhantes, esses remontavam a um tempo longínquo e à primeira infância do precursor. Desde então, o Salvador vivia na obscuridade, sem ser conhecido de ninguém, como assevera o mesmo João Batista. Mas vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. Portanto, todos esses pretensos milagres que teria Jesus operado desde a infância são ficções desprovidas de fundamento. Se os tivesse feito, João estaria notificado e o povo dispensar-lhe-ia o testemunho desse batismo, com efeito, que tinha o sentido de pôr a lume a fé no Cristo, não carecia Nosso Senhor. Do mesmo modo, não disse João Batista: Vim a purificar aqueles que recebem o batismo, ou para livrá-los do pecado, porém sim, para ele ser reconhecido em Israel. Mas não poderia tê-lo feito sem o batismo? Certamente. Mas no batizar logrou vir ao ponto mais facilmente, porque as multidões não teriam corrido a ele se a pregação
não se seguisse o batismo. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 32 a 34. João deu estes testemunhos. Vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 32 a 34, São João Crisóstomo. Quando testificava João Batista a respeito de Jesus, dizendo coisas admiráveis, como, por exemplo, que ele tira o pecado do mundo, punha a todos perplexos. E para lhes fazer crescer o convencimento, remonta seu testemunho até Deus e o Espírito Santo. Com efeito, alguém poderia inquiri-lo: como o conhecesse? Ora, respondeu ele, foi por meio do Espírito Santo que desceu sobre ele. Vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. Que ninguém pense que Jesus Cristo tivesse necessidade de receber o Espírito Santo, como se passa conosco. João Batista destrói essa ideia, ao dizer que o único motivo dessa descida foi a dá-lo a conhecer. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Quando disse não o conheço, referia-se ao passado, portanto, a um tempo anterior ao batismo de Jesus, ocasião em que lhe dirigiu as palavras nesses termos: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus 3,14. Se o Pai fez-se ouvir a proclamar seu Filho, o Espírito Santo desceu dos céus a fixar a palavra do Pai sobre a fronte de Jesus Cristo, com o sentido de que ninguém caísse na tentação de atribuir a João o que não convinha senão a nosso Senhor. Como, dirão, os judeus não creram se testemunhar o Espírito Santo descer sobre Jesus? É que esses eventos não se reduzem aos olhos do corpo, mas exigem a participação dos olhos da alma. Embora tivessem presenciado os milagres que operava Jesus, a inveja roeu-lhes a razão, a tal ponto que passavam a afirmar precisamente o contrário do que testemunhavam. Como esperar, portanto, que só a aparição do Espírito Santo na forma de pomba haveria de dissipar-lhes a incredulidade? Segundo entende alguns, nem todos os presentes divisaram o mesmo Espírito Santo, senão somente João Batista e outros mais bem dispostos. Porque bem que tenha sido possível ver, com os olhos do corpo, o Espírito Santo descer na forma de uma pomba, não se fazia necessário que todos testemunhassem tão milagroso fato. Acaso os profetas Zacarias de 1 a 6, Daniel de 7 a 10, Ezequiel 1, 3, 8, de 10 a 11, 37, 40, etc., não tiveram semelhantes visões de formas sensíveis, sem mais que as testemunhasse? O próprio Moisés viu coisas que não foram reveladas a mais ninguém. Por tais razões, João prossegue nesses termos: e dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. Chamou-lhe Cordeiro de Deus, anunciou que batizaria no Espírito Santo. Até este momento, porém, ainda o não chamara Filho de Deus.